Fortaleza perdeu mais uma e dessa vez perdeu na Arena Castelão, tá? Fim da invencibilidade, Fortaleza não perdia desde 2023, né, pela Série A, então foi um resultado bem negativo, um resultado dolorido também, porque o time ensaiou uma reação, Caio, mas ele não consegue nenhum empate, inclusive perdendo um pênalti nos acréscimos do jogo. Flávio, eu fiz um comentário no YouTube, no Instagram do Futebolês, que muita gente não entendeu o que eu quis falar. Eu disse que o Palmeiras não é o melhor time do futebol brasileiro nos últimos anos. Quando eu falo isso, eu estou dizendo peça por peça, elenco por elenco. Ano passado, por exemplo, era o do Botafogo. Na média dos últimos anos, é o do Flamengo, de forma destacada. O Atlético Mineiro teve um momento que a gente apontava. A gente nunca aponta o Palmeiras como o maior elenco do futebol brasileiro. E esse time ainda tem problemas de lesões. Por exemplo, o Rafael Veiga perdeu o pênalti na final do Campeonato Paulista, vinha embaixo e ainda estava sofrendo com lesão. Mas é disparadamente, nas últimas 6 temporadas, o time que mais compete no futebol brasileiro. Né? É um relógio suíço. Você vê os jogos do Palmeiras, o Palmeiras não está jogando nada, pá, ganhou o jogo. É a filosofia do Abel, inclusive. Pragmatismo puro. É um time que não se furta de jogar defensivamente quando é necessário, não se furta de jogar no chutão quando é necessário, não tem a pretensão de ser um time de vanguarda taticamente, como, por exemplo, você vai procurar no Flamengo do Felipe Luiz. Essas coisas, não. É um time de competição pura e simples. Faço esse abre porque contra o Palmeiras, qualquer vacilo é fatal e qualquer chance que você tem para definir, você tem que definir, senão vai custar caro. Sim. O primeiro tempo foi um jogo muito equilibrado. 2 times até com sistemas bem espelhados, se você analisar com calma. Linhas de 3 zagueiros que viravam a linha de 5 recuando. O Palmeiras, no caso, o ala direito era o Felipe Anderson, que é um meia, fechando do lado direito para o Gia jogar por dentro. Enfim, era um time que fazia totalmente isso, com o Piquerez fechando do outro lado. Fortaleza jogando normalmente da forma que a gente já se habituou novamente, jogando com a linha de 3 zagueiros. E as chances de gol reais no primeiro tempo foram muito poucas e basicamente em situações ou de erro ou de contra-ataque. Por isso nós vamos destacar um pouco mais, depois na frente, a falta boba do Davidson, que gera o primeiro gol do Palmeiras, numa situação que você dá ao Palmeiras a chance de ir pro ataque no último lance do primeiro tempo. Na volta, o Fortaleza foi buscar o ataque, aí foi muito desorganizado, sem mudanças ainda. Toma um gol de contra-ataque, um gol de racha, de treino, um contra um, fica muito difícil. Vieram as mudanças. E não dá para dizer, durante um tempo se reclamou muito que o Vojvoda mexia 6 meia dúzia, não mexia taticamente na equipe, ele de fato fez. Quando ele coloca de volta o Lucero para jogar junto com o Davidson, nesse lance do gol mostra até mesmo esse poderio ofensivo, porque já está o Lucero na área, tá o Davidson, o Alanzinho já tinha mudado de setor, ele que faz a assistência. Não que o Fortaleza tenha criado muito, mas o time melhora com a entrada do Luca Prior, se torna um time que envolve o Palmeiras. E o Palmeiras, o maior recado disso são as substituições do Abel. O Abel, por exemplo, tira o Estevão, ele coloca também o Maurício no time para ter um meia, coisa que ele não tinha na partida, mas ele coloca o Naves e o Palmeiras passa a jogar a partir dos 30 do segundo tempo com uma linha de 5 embaixo, ninguém subia, o Giai joga no lado direito, traz o Naves para jogar por dentro, mas tenta subir a linha de marcação aérea, entendendo o que ele precisava fazer. Como eu falei, o Palmeiras não se preocupa em plasticidade do jogo, ele se preocupa em ganhar o jogo. E mesmo assim, vem uma chance de ouro. O Naves, que tinha entrado, comete o pênalti. Existe uma grande discussão se isso é pênalti ou não. Eu vou pegar o exemplo do que aconteceu no dia anterior. No Grenal tem um pênalti a favor do Inter, muito parecido. O jogador sobe, abre o espaço e sai o pênalti a favor do Inter. Ou seja, está sendo marcado, não tem o que discutir. Só que a fase do Fortaleza ela é tão bizarra que o Lucero, que é um bom cobrador, perde. O Everton, que não é reconhecido como um grande pegador, muito pelo contrário. Houve um tempo que a torcida do Palmeiras conseguia questionar o Everton, porque em jogos eliminatórios nos pênaltis o Palmeiras não conseguia levar vantagem. O Everton vai, faz uma grande defesa. E aquilo, quando você joga contra o Palmeiras, cai um pênalti no seu colo para empatar, você não pode perder. Não pode perder. Tem alguns sinais interessantes que a gente pode falar, mas o fato é que a bola de neve vai aumentando na avalanche. Contando o jogo contra o Colo-Colo, por exemplo, já são 6 jogos seguidos sem vencer. A gente vai mostrar daqui a pouco a sequência nos últimos 10 jogos é preocupante. É uma sequência porque bem negativa. Não adianta vir aqui e falar, tá evoluindo aqui, tá evoluindo acolá, se o resultado não vem, se torna mais uma frustração. O próprio Vojvoda reconhece isso, né? Até na coletiva passada, na última derrota, ele fala justamente isso. O importante agora é resultado. A gente não tem como ficar jogando bem. Era melhor ter sofrido uma pressão danada do Palmeiras, achado um gol e ter ganho o jogo. Exatamente. Ou não perdido o pênalti. Pelo menos não perdido o pênalti. E a frustração no estádio, talvez se o jogo termina 2-1, num
condicionamento normal, sem o pênalti, talvez o sentimento não fosse tão amargo, porque perder pro Palmeiras no Castelão, perder pro qualquer um dos 19 times da Série A pode perder pro Palmeiras em casa. Exatamente. Qualquer um deles. Perder, ter a chance na mão, perder um lance como um pênalti deixa mais frustrante. Inclusive, o Vojvoda falou sobre essa frustração, tá? Ele não escondeu esse sentimento após mais uma derrota do Fortaleza e repetiu o discurso de confiar nos atletas e corrigir os erros. Tengo una sensación de que el trabajo se hizo correctamente, principalmente tanto en el primero como en el segundo tiempo, más en el segundo tiempo yo asistí un Fortaleza que iba en busca de un resultado, de un 0-2, que bueno, que era muy difícil, más yo sentía esa energía de Ochimi para conseguir un gol y después conseguir otro y conseguir ese empate. Mas, bueno, eu fico con raiva, sí, eso sí, eu entré a vestuario con mucha raiva, mas eu fico también con la producción de Ochimi, en un momento, en una fase difícil, la verdad es que estamos en una fase difícil, mas estoy forte porque eu tengo jugadores que exijo y responden, ¿sí? Jugadores que cometen erros y aceptan los erros y bueno, professor, vamos a corrigir isso. Desses atletas, né, que o Vojvoda falou que erra, acerta no mesmo jogo, nesse caso foi o Daverson, tá? Foi um dos personagens dessa partida, o atacante fez valer a lei do ex, marcou diante do Palmeiras e foi protagonista também, caiu do pênalti marcado pro Leão, né? Mas também cometeu erros bobos que custaram caro ao time. O Daverson divide opiniões desde que chegou e ontem, então, é um prato cheio para isso. Ele é um grande personagem Ele é um também, grande personagem e ele precisa ajudar mais o Fortaleza no que se espera dele. Por exemplo, a falta, foi boba. Foi boba a falta, o jogador do Palmeiras de costas marcado e deu a chance para o Palmeiras colocar, mas é também um jogador fundamental para o Fortaleza ter conseguido reagir minimamente no segundo tempo, marcando o gol, e aí é mérito total dele, sobe bem, cabeceia. E é nessa bateria aérea que já tinha também o Lucero dentro da área, já tinha um time com mais jogadores se infiltrando dentro da área, surge o pênalti que daria um empate pro Fortaleza. Aí aquilo, como o resultado dita muita coisa, talvez a gente estivesse falando de outras coisas do Daverson se o jogo termina empatado. Mas o fato é que tem uma bobagem gigante e tem um papel importante na reação. Se Daverson fez o primeiro gol dele pelo Fortaleza, quem fez a primeira partida como titular foi Alanzinho, né, Caio? Que você pode falar dessa estreia dele, porque ele mostrou disposição, né? Mostrou a que veio, podemos dizer assim, mas, claro, ainda não veio um gol, mas boas ações ofensivas nessa partida. Ele fez um jogo, assim, que a zaga do Palmeiras era muito forte, como eu falei, o encaixe defensivo funcionou muito, mas ele mostrou primeiro uma versatilidade, né? Porque ele joga o primeiro tempo inteiro ali do lado esquerdo, como a gente está vendo. As principais ações ofensivas do Fortaleza no primeiro tempo, todos têm o pé dele. Aquele lance que ele consegue se livrar da marcação, mas não cruza, nem chuta, vacila. O chute de fora da área e agora essa jogada pelo lado. No segundo tempo, principalmente depois da saída do Pikachu, e aí tinha entrado o time passou a ter de novo a linha de 3 zagueiros, mas sem um ala específico, ele caiu pelo lado direito e é daí que surge o cruzamento pro gol do Daverson. Não foi brilhante, mas dentro de um contexto que é terrível alguém mostrar serviço desde o início, sim, ele mostrou muita personalidade e o Fortaleza precisa reoxigenar o time. Trazer esses caras que não carregam nas costas um mau momento, a temporada irregular, pode ser muito útil para o Vojvoda ao longo das próximas partidas da temporada. Tem que ser, né? Esses jogadores têm que aparecer. Você tem que procurar soluções. E o Fortaleza, além de tudo, está deficiente. Os jogadores dessa função estão fora de combate. Exatamente.